É isso, pessoal. Estamos de volta aqui. Primeiramente, aí desejar um ano abençoado para todos vocês, em especial nossos clientes, parceiros, os nossos espectadores. Cleiton Henrique, sócio e fundador da Alta Performance e Gestão Empresarial, sempre com conteúdos exclusivos e cases práticos, a maior parte deles de sucesso, e hoje não vai ser diferente. Mas antes de trazer para vocês aqui o tema central, eu vou pedir para rodar a vinheta e volto na sequência. Até já! É isso, pessoal. Voltamos aqui. Então, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai falar de um assunto super interessante, que eu tenho certeza que milhares de empresários estejam nessa situação. A gente vai discorrer aqui sobre o que é melhor, o lucro presumido ou o simples nacional. Eu carinhosamente vou denominar esse case, aqui é um caso prático, chegou para nós no escritório, de Tiger, carinhosamente aí homenageando aquela moto, todos que me conhecem sabem que a Tiger, ela é fabricada pela Triumph, então chamaremos esse case de Tiger. E qual que é o objetivo, pessoal, desse conteúdo? É desmistificar a eventual necessidade de mudança de regime tributário. Eu vou falar os aspectos aqui, as particularidades, o cálculo, e aí vocês depois vão poder ter um mindset melhor a respeito desse tema tão controverso, tão complexo, e aí, quem sabe, tomar uma decisão. Mas antes de falar sobre as questões tributárias, o que é importante dentro do planejamento tributário, pessoal? Conhecer os aspectos dos produtos do seu cliente, porque tem várias particularidades. Cada produto a gente sabe que pode ter ali uma tributação beneficiada, você pode ter um imposto federal com uma alíquota específica, então, portanto, a primeira coisa a se fazer é conhecer o cliente. Se você não conhece o seu cliente, você não tem como desenhar um planejamento tributário. E principalmente também onde está concentrada a base de clientes do seu cliente. Será que ele vende no e-commerce? Vai existir particularidade. Ele faz venda de varejo no balcão? Opa, tem outra particularidade e a gente vai chegar lá. E principalmente, pessoal, não adianta você entender o aspecto, o status quo do seu cliente, quanto ele tem faturado atualmente, se você não criar as projeções. Será que ele vai investir mais em marketing digital? Será que ele está investindo nas mídias sociais? Isso deve ser considerado, uma vez que, se você errar o enquadramento tributário, vai servir para o resto do ano, tá certo? Seguindo aqui, pessoal, vamos falar dos impostos, o que é importante. Nós temos que considerar 3 impostos para essa questão do planejamento tributário, que podem ter várias variáveis. Se você não conhece o produto, se você não conhece as particularidades desses impostos, você pode incidir uma carga tributária maior ou menor, a depender dessa análise. E vamos começar então pelo ICMS de substituição tributária. Tem um link aqui embaixo, a gente falou sobre ele, todos os aspectos, os detalhes, o ressarcimento do ICMS-ST. Clica aqui no link que você vai entender. Mas, em resumo, o ICMS de substituição tributária é quando você paga um imposto na fonte para o seu fabricante. E se você tem, por exemplo, uma venda de varejo internamente aqui no estado de São Paulo, não vai ter o destaque do ICMS. Isso é extremamente relevante e a gente vai discorrer sobre isso no detalhe. Vamos falar da folha de pagamento. Quanto esse cliente tem de custo com folha? E por que ela é importante? Para quem não conhece, pessoal, se você é Simples Nacional, você está dispensado do INSS patronal. Gira em torno de quase 30%. É uma carga extremamente considerável. Tomem cuidado, ao passo que no Simples Nacional não há essa tributação. Então, a empresa de lucro presumido e lucro real deve fazer uma análise minuciosa sobre esse ponto. E quais são... E o PIS e COFINS monofásico, né? Então, será que esse produto ele tem o PIS e COFINS monofásico? E nada mais é o PIS e COFINS monofásico de quando você paga na compra
do produto para o fabricante, ele te cobra uma alíquota maior. Portanto, nessa venda para o seu cliente, a alíquota é zero, tá certo? Dito isso, pessoal, vamos para o que interessa. Vamos falar da Tiger. A Tiger chegou para nós em meados de novembro de 2022. O faturamento acumulado dela gira em torno de 3 milhões e 100. Ela está na quinta faixa ali das alíquotas do Simples Nacional. A alíquota efetiva em torno de 11,52. O faturamento do mês, olha só, informação relevante, é 280 mil. E mais uma informação também relevante, a sua folha de pagamento, lembra do INSS patronal? 30 mil reais. Então, tomem cuidado. E 95% dos seus produtos, lembra que eu falei? Toma cuidado com o produto. 95% deles, eles são substituição tributária. Nesse caso da Tiger, que é uma empresa de varejo e faz venda de balcão, não teria tributação na venda. Então, olha só que interessante, tá certo? Seguindo aqui, pessoal, agora vamos para os cálculos. A gente tem lá 280 mil de faturamento, a alíquota do PIS, vamos falar do lucro presumido primeiro, tá? 0,65, o que daria R$ 182, o COFINS 3%, estamos falando aí de R$ 8.400, o imposto de renda 1,2%, 3.360, a contribuição social 1,08%, totalizando R$ 3.024. O adicional do imposto de renda, essa é uma informação também relevante, pessoal, não vou entrar no mérito do cálculo aqui, mas é algo que quando você excede a base presumida, você tem o adicional do imposto de renda. Nesse case aqui, o valor é de R$ 240. O INSS patronal, esse é pesado. Lembra que eu falei? Quase 30% de INSS patronal. O valor de R$ 8.550. Em relação ao ICMS, não há, porque 95% dos produtos ativos deles, eles são substituição tributária, portanto, não tem o pagamento na saída desse tributo. E o total de tudo isso, desse conglomerado, é de 23.756. Assusta, não assusta? Agora vamos falar do Simples Nacional. Como eu falei, a alíquota dele pela quinta faixa da tabela está em 11,52, mas aí tem uma questão particular aí também, temos que abater o ICMS proporcional e a alíquota efetiva gira em torno de 8,93. O resultado disso, pessoal, R$ 24.322,97 e pasmem, vocês acharam que o lucro presumido seria mais caro, né? Aqui não, embora a diferença seja pouca, R$ 566,97, se multiplicarmos por 12, obviamente isso tem um valor ali próximo de R$ 7.000, mas percebam que não é tão relevante. Agora vamos às particularidades para partirmos para a decisão do lead, tá certo? E aí, pessoal? Então, a gente viu que o lucro presumido ele é um pouco mais vantajoso, mas via de regra, o que acontece na prática? O que vocês ouvem por aí? Ou você é empresário, eu vou sair do Simples, o lucro presumido é mais caro. A gente já desmistificou esse caso específico, temos que estudar a operação de cada empresa. Mas na prática, a empresa que estoura o limite do Simples, via de regra, o que se ouve no mercado é: eu vou abrir uma outra empresa. Só que a depender da participação societária, a Receita Federal vai somar os dois regimes. E aí, obviamente, não vai adiantar você abrir um outro CNPJ. Na prática, a gente ouve que eu preciso achar um sócio para abrir uma empresa, que é o que a gente chama de interposta pessoa, que é quando alguém faz algo em seu nome ou em seu favor, e aí, se numa fiscalização for identificado esse aspecto por parte do órgão, isso é passível de desenquadramento, ou seja, um risco. A sucessão, pessoal, esse novo sócio, a empresa está em nome de alguém, ele vem a falecer ou vem a faltar, vocês sabem, isso vai para inventário. E quem são os herdeiros desse sócio? Aí tem lá os cônjuges, tem o cônjuge, tem os herdeiros, enfim, tomem cuidado com isso. Um outro ponto importante, olha, eu abro uma empresa no nome de terceiro, mas como esse dinheiro volta para mim? Porque essa empresa vai faturar lá pelo outro CNPJ
E o lucro eventual que tiver na operação, se vier para você via transferência bancária, isso pode inclusive ser caracterizado como rendimento tributado na pessoa física, e olha, a alíquota lá 27,5%. Então, nem sempre esse é o melhor caminho. Outro aspecto que eu sempre falo é o seguinte: você tem que ter um novo endereço, você tem que ter uma nova estrutura, você tem que ter novos colaboradores, você tem que ter sistema, como que você faz a gestão disso? Enquanto que, se você exceder o limite do Simples Nacional e for para o lucro presumido, você pode concentrar toda a gestão na própria empresa, centralizado num único CNPJ, e você pode eliminar todos esses pontos que eu acabei de citar, tá certo? Agora tem algumas questões. Vou mudar de regime, tá bom, Cleito? O lucro presumido empatou, foi um pouquinho melhor. A questão tributária, ela está equalizada, mas o que tem de diferente nessa operação do lucro presumido? Pessoal, é o seguinte, aqui no escritório não há tamanho de empresa. Seja no Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, você tem que ter um balanço, uma DRE, um balancete para você tomar decisões, fazer reuniões periódicas com esse profissional. Então, na prática, o que muda? Algumas novas obrigações. Estamos falando aí de GIA, ECD, ECF, EFD, mas isso é uma questão contábil, isso é uma responsabilidade do profissional da área contábil. O que eu vejo é que a classe contábil ela se valoriza com isso porque entrega um trabalho de melhor qualidade e ela deixa aspas de ser uma mão necessária, ela é bem vista pelo empresário. Mas, na rotina contábil, para quem faz a contabilidade, isso não muda absolutamente nada. O que eu destaco aqui, o aspecto administrativo, é bons controles, né? Financeiro, estoque, principalmente. Nada mais do que quem já tem os processos criados no regime do Simples será o mesmo para o lucro presumido, tá certo? E agora, pessoal, não menos importante, caminhamos aqui para as definições. Qual foi a definição da Tiger? Ela sai do Simples ou não? Ela vai se preparar administrativamente ao longo desse primeiro trimestre. A projeção é que ela exceda esse faturamento em meados de abril ou maio. E ela não vai correr esses caminhos alternativos, porque ela viu que o lucro presumido pode ser interessante, sim. Ela se organiza, ela vai ser desenquadrada automaticamente no excesso do limite, lá os seus 4 milhões e 800, estadual 3 milhões e 600, com a particularidade dos 20%. Não vou entrar muito no mérito aqui, a gente grava algo sobre isso, mas o fato é, a tendência é ela desenquadrar e ela vai se manter no lucro presumido. Aqui eu quebrei um paradigma porque não é muito comum, tá, pessoal? E quais são os novos desafios? Olha que interessante. A empresa se desenquadrando, sinal que ela excedeu o limite, sinal que ela está crescendo. O nosso próximo desafio junto a esse empresário é a gente projetar essa empresa para o lucro real. Será que empresas principalmente que trabalham no e-commerce, vocês concordam que via de regra as margens são muito pequenas? Para quem vende nos marketplace e concorrem com os grandes players, preciso nem dizer, né, pessoal? A margem de muitos produtos é muito pequena. A margem sendo muito pequena, é muito provável que o lucro real ele pode ser uma boa opção. Mas isso eu voltarei lá no final de 2023 e faço o complemento desse conteúdo para a gente trazer como que vai se perfazer a operação da Tiger. Tá certo, pessoal? Então é isso, obrigado aí por ter acompanhado até o fim. Eu tenho certeza que é uma dor aí de mercado, principalmente das empresas, dos comerciantes que estão em amplo desenvolvimento, mas não se assustem. O fato e o conselho que a gente sempre dá aqui é contra números, não argumentos, né? Então, se você tem ali uma contabilidade no detalhe, você vai tomar a melhor decisão, você vai minimizar os seus riscos. Se você tiver um acompanhamento contábil, especialmente na questão consultiva, você vai tomar a melhor decisão, tá certo? Não se esqueçam de se inscrever, de compartilhar, de comentar e dar um like aí, tá certo? Até o próximo!